Olá, pessoal! Vamos conversar sobre sequência didática, trazendo dessa vez uma proposta, né, de sequência didática para a produção de textos, para que a gente possa observar como se dá todo aquele conteúdo mais teórico, né, na prática da sala de aula. Então, eu vou partir de um artigo que foi elaborado por uma aluna do curso de letras e que foi apresentado, né, numa banca da qual eu fiz parte, para que a gente possa ter essa visão mais prática mesmo, né, de como a gente pode colocar essa sequência, elaborar essa sequência, planejar essa sequência, pensando no seu uso em sala de aula. Então, o texto da aluna se chama Leitura Literária, uma desconstrução dos estereótipos femininos através dos contos de fadas. E nesse texto existia uma proposta de produção textual para Enem, né? Do gênero textual, dissertativo argumentativo. E aí, nesse caso, a primeira pergunta que nós fazemos aqui, né, pensando na sequência didática como uma das ferramentas para planejar as etapas do ensino, é como nós vamos desenvolver um planejamento para uma aprendizagem de fato significativa dos nossos alunos, né? E aí eu já inicio aqui com essa citação, né, de dois Noverrais e, enfim, gente, eu não vou conseguir pronunciar esse terceiro nome. Prometo que vou me empenhar em aprender, afinal de contas, né? Preciso fazê-lo, mas enfim, vou ficar devendo dessa vez. E eles dizem o seguinte: quando você se inscreve no ambiente escolar, no qual essa aprendizagem significativa, né, ela vai ocorrer quando você se inscreve no ambiente escolar no qual múltiplas ocasiões de escrita e de fala são oferecidas aos alunos, sem que cada produção se transforme necessariamente no objeto de um estudo sistemático. Então, a sala de aula por si só já é um ambiente muito propício a essa comunicação, né? Esse texto seja oral, seja escrito, enfim, já existe ali um ambiente comunicativo por si só. E aí, de acordo com os autores, nós podemos fazer isso de uma forma mais significativa se nós pensarmos em trabalhar, obviamente, considerando todas as etapas, todos os objetivos, características dos textos com os quais nós pretendemos trabalhar, né? Mas essa produção não precisa se transformar em algo, né, tão sistemático. Porque, de acordo com os autores, a gente pode criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados. E, sim, dessa forma, se a gente varia, se a gente cria contextos, né, onde a gente dá ao aluno essa possibilidade de pensar numa multiplicidade de contatos com diversos tipos de texto, diversos gêneros textuais, eu vou conseguir fazer com que esse aluno ele internalize, né, não só as características do gênero, sua função, entre outros aspectos, mas também da própria linguagem. Então, vamos continuar aqui na citação, né? Então é preciso efetuar atividades ou exercícios múltiplos, como nós já conversamos, que sejam realmente variados para desenvolver múltiplas habilidades, e é isto que permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita em situação ou em situações, como está aí, de comunicação diversas. Então, o que é que eu faço? Eu possibilito ao aluno o contato com múltiplos textos, com múltiplas atividades. Quanto mais diversificados os textos, as atividades que eu coloco no meu planejamento, mais eu dou ao meu aluno a possibilidade de ter um ensino significativo, considerando que ele teve, né, uma visão
o mais diversa possível, dos textos que circulam na nossa sociedade. Fazendo isso, eles internalizam a estrutura, internalizam a função, internalizam a linguagem e todos os aspectos que eu posso trabalhar também, né, destacando aspecto A ou B em algum momento ou outro, mas eu não posso dissociar nada do texto, seja o texto com o qual eu estou trabalhando, seja o texto que o aluno produziu. Sobre a importância da sequência didática, nós já tivemos uma aula falando sobre toda a sequência e não iremos recuperar porque seria exaustivo e desnecessário. Já conhecemos. E aí, no artigo selecionado, aqui sim é importante que fique claro, né, qual era o objetivo da autora. E aí ela diz o seguinte, ó, a sequência didática proposta nesse artigo visa a elaboração de atividades de leitura, de interpretação de textos diversos, né, e de diferentes épocas culturais, de escrita e de oralidade e de escuta, proporcionando assim a reflexão crítica em relação à importância da literatura na construção do caráter da criança e do adolescente na tomada de decisão para enfrentar seus dilemas subjetivos, especialmente analisando as questões relacionadas à ascensão social diferentes da mulher nos dias atuais, lhes possibilitando construir ideias em torno de uma temática tão importante ao mundo moderno, onde a mulher, apesar de suas conquistas, ainda vive em busca de igualdade de direitos, né, e de oportunidades, além de possibilitar que os alunos tenham uma perspectiva diferente do que certamente até então teriam a respeito dos contos de fadas, mais precisamente os contos de fadas Cinderela e Princesa Sabichona. Então, de uma forma geral, a aluna trabalhou com o gênero conto de fada, né, contos de fadas, mas elaborou uma sequência didática com uma multiplicidade de textos trazendo a mesma temática, que é essa temática da ascensão feminina, do lugar da mulher na nossa sociedade. Os desafios, as conquistas, né? Enfim, esse texto ele vai mostrar para nós que essa sequência didática, de fato, ela é mais flexível, como a gente já conversou, e vai trazer também esse passo a passo mostrando que em diversos momentos textos com a mesma temática são elaborados, embora sejam de gêneros diferentes, né? No princípio, vai partir dos contos de fadas e ela vai trazendo outros. Sim, algo muito importante é que essa proposta é para uma turma de ensino de terceiro ano, para a turma de terceiro ano de ensino médio, e ela vai trabalhar essa redação do Enem, vai pedir, né, esse texto dissertativo argumentativo com o tema A Estabilidade e a Ascensão Social da Mulher através dos contos de fadas. O objetivo é que ao final da etapa os alunos possam elaborar esse texto. E aí, só lembrando, né, que a sequência didática ela é um conjunto de atividades conectadas entre si. Então, nós vamos ver bem isso agora nesse exemplo, nos quais são importantes, né, para o favorecimento da construção de ideias e conhecimentos que serão construídos no decorrer das aulas. Então, tudo precisa estar conectado, interligado, independente de quanto tempo você vai levar para desenvolver essa sequência, para que você não fuja do seu objetivo, para que você não se perca e, obviamente, no final, a habilidade que você queira desenvolver no aluno não fique prejudicada, né? Porque senão pode gerar uma confusão, então essa conexão não pode ser perdida em nenhum momento. Por esse motivo, ela precisa ser estudada e pensada de uma forma criteriosa para que consiga ser eficaz na sua intenção. E aí, mais uma vez, né, uma citação aqui dos autores que dizem o seguinte, ó, uma sequência didática, ela tem precisamente a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe assim escrever ou falar de uma maneira mais adequada no andar da situação de comunicação. O trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente, sobre aqueles dificilmente acessíveis espontaneamente pela maioria dos alunos
e sobre gêneros públicos e não privados. As sequências didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagens novas ou dificilmente domináveis. Ou seja, nós temos que pensar, né, que a gente parte da realidade dos alunos, mas a sequência didática ela tem, assim como o nosso trabalho em sala de aula, essa missão sempre de ampliar o que o aluno já conhece. Então, vamos trabalhar com gêneros, textos que muitos, né, já podem conhecer, mas também com textos que não sejam tão conhecidos no sentido de ampliar. Ah, professor, então eu não posso trabalhar uma música na sala? Sim, você pode e deve trabalhar uma música, embora o aluno tenha esse texto música. Mas você pode, na escolha desse texto, desse gênero, né, do poema, a gente está pensando aqui no texto escrito, ou também no vídeo, né, no clipe musical, enfim. Esses gêneros a gente pode ampliar, porque na escolha desses textos, né, a gente pode partir daquilo que eles já escutam e levar para algo que seja mais, digamos, que permita uma visão mais crítica. Ah, eu tenho uma gama muito, eu ia dizer, gente, só um minuto aqui. Aliás, um minuto não, 30 segundinhos aqui só para eu desligar. Estava tocando aqui e tirou meu raciocínio. Problemas com o celular, gente. Voltando aqui. Eu tenho uma gama bem significativa de alunos que gostam de canções que trazem uma temática, assim, temáticas bem existenciais, né? A questão, por exemplo, do amor, da morte. E aí, o que é que acontece? Quando, eu não vou citar os gêneros, certo? Musicais, mas, por exemplo, quando o aluno me diz, professora, eu gosto de tal coisa, eu fui para a festa X, tal, a gente vai, mesmo que você também não goste, né, como aconteceu comigo, eu não gosto muito. Não é que eu não goste muito, é que, assim, eu não vejo muita diferença, sabe, entre uma música e outra. Parece que tem a mesma introdução, eu não vejo, assim, eu não acho que é rico, mas, assim, quando o aluno, ele traz isso, no primeiro momento eu já converso, né? Me disponibilizo a ouvir tudo direitinho e observo, porque às vezes a gente pode ter uma visão realmente preconceituosa. De fato, aquilo é algo que não traz, não tem, esteticamente não tem algo legal, então a gente vai observar. E aí o que é que eu faço? Eu costumo oferecer para os alunos algo que esteja na mesma pegada, vou usar um termo aqui bem jovem, né, bem juvenil, na mesma pegada temática, mas que possa trabalhar de uma forma um pouco mais profunda, digamos, com a riqueza estética, né, com um pensamento realmente mais aprofundado e até questionando, por vezes, o que está sendo posto ali naquele primeiro texto. E isso não é para que ele possa modificar e mudar seu gosto musical, não. É apenas para que ele possa realmente ampliar e observar que a mesma temática é trabalhada de diferentes formas e que tem, né, cada um tem o seu estilo e é bom que conheça cada vez mais. Então, não é que você não vá trabalhar um texto, um gênero, né, que não seja conhecido do aluno, que não faça parte do dia a dia, mas você vai sempre pensar em ampliar de alguma forma o que já é conhecido. E aqui, gente, nós temos a estrutura da sequência didática, que já é conhecida de vocês, né? A apresentação da situação com a produção inicial e produção final, passando aí pelos módulos, os módulos necessários para chegar a essa produção final. Então, a estrutura de uma sequência didática ela é baseada em um conjunto de etapas que visam o quê? Promover a aprendizagem significativa dos alunos. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, retomando o que já foi dito no outro vídeo, é que nós precisamos que essa aprendizagem seja significativa. A estrutura pode se modificar, a gente pode ter, né, inúmeros objetivos diferentes, mas eu preciso pensar em algo que seja
significativo. E essa abordagem é amplamente utilizada no ensino de língua portuguesa e busca geralmente desenvolver a habilidade de produção de textos. E é preciso que a gente amplie aqui essa ideia de produção de textos, né? Porque o aluno está produzindo textos quando fala, o aluno está produzindo textos quando responde a atividades, ele produz quando trabalhamos um gênero específico, entre outras possibilidades. E aí, a autora, né, do artigo, ela ressalta o seguinte, que a sequência didática ela é flexível, né, e pode ser adaptada de acordo com as necessidades e também as características dos alunos e do contexto escolar. O objetivo principal é que essa aprendizagem significativa ela seja realmente proposta, né, e que os alunos sejam envolvidos de uma forma ativa e reflexiva durante a execução dessa sequência. Aqui ela traz a importância, já colocada por Zabala, da importância das atividades de sondagem. Ou seja, eu preciso criar atividades de sondagem para que o aluno tenha condições de expor o que ele já conhece. E aí, a gente conhecendo o que ele sabe, né, a gente pode partir dessa ideia inicial, que é muito importante. Né? O aluno não é uma folhinha em branca que não sabe nada, como muita gente pensa, né? Ele é um ser que tem conhecimento e que a gente vai construir um conhecimento mais amplo a partir do que ele nos traz. E aí nós vamos à sequência didática proposta pela autora do artigo, que eu retirei o nome, gente, por uma questão mesmo de respeito, certo? Eu estou trazendo o texto, foi um texto de cuja banca eu participei, mas eu achei melhor não colocar dados, porque é apenas para que a gente possa ver, de fato, esse exemplo. Então, na sequência didática, primeiro você tem os dados de identificação da disciplina, da série, como nós falaremos no nosso, né? O tema, nesse caso seria leitura literária, né? Uma desconstrução dos estereótipos femininos através dos contos de fadas, o público-alvo, os alunos do terceiro ano do ensino médio, e os objetivos seriam proporcionar um repertório literário cultural de diferentes épocas sobre o sujeito feminino na sociedade. Como objetivos específicos, foi colocado confrontar o perfil da mulher entre os contos de fada Cinderela e a Princesa Sabichona, instigar a visão crítica dos alunos. Olha só a ligação com a BNCC, que nós já estudamos. Favorecer o letramento literário, também já conversamos sobre. Desconstruir a ideia de que os contos de fadas são textos meramente infantis e sem contextualização social e histórica. Discutir sobre a estabilidade e a ascensão da mulher na sociedade. Privilegiar a criticidade a respeito dos estereótipos femininos construídos através do tempo, dando respaldo para que os alunos sejam capazes de discorrer num texto dissertativo argumentativo sobre os moldes do Enem. E produzir uma redação no modelo do Enem sobre o tema proposto. Então, observem que os objetivos estão muito mais voltados para a questão da temática, né, do que para o gênero textual em si. E essa é só uma observação, certo? Não é uma crítica ou algo desse tipo, não. Que, assim, uma possibilidade que você tem também de trabalhar com a questão temática, a partir de um tema. E aí ela justifica, né? Compreendendo que os alunos já têm um conhecimento do gênero textual dissertativo argumentativo, ou seja, já parte da ideia de que o aluno já tenha esse conhecimento. Então, essa sequência didática visa o favorecimento da construção de ideias e conhecimentos que serão construídos no decorrer das aulas, através de leituras e atividades que consigam ser eficazes em sua intenção. Ou seja, alunos de terceiro ano, então esses alunos já passaram por um estudo sobre esse gênero textual. Então, partindo dessa ideia, foi construída. Então, vamos trabalhar pensando no tema e não pensar, né, em ensinar esse gênero. Isto é, que favoreçam na construção de ideias para conseguirem de forma coesa e coerente utilizarem os recursos linguísticos pertinentes e suas competências necessárias na construção da redação do modelo Enem. E aí a duração da atividade se dá da seguinte forma: são 8 aulas
dividida em 4 encontros, 2 aulas cada módulo. Então, digamos que o aluno tenha 2 aulas por semana, né? E essa é uma sequência que se desenvolveu em um mês. Se ele tem 4 aulas na semana, vai se desenvolver aí em 15 dias, né? 2 semanas. Essa informação do tempo de quantas aulas tinha por semana não consta, mas são 8 aulas em 4 blocos, né? De 2 aulas. E aí os recursos utilizados em sala são os contos, né? Uma música, alguns textos de apoio que veremos depois, folha de papel impressa, quadro, pincel, datashow, caderno e lápis. No primeiro módulo, que durou 2 aulas, né, de 50 minutos cada, é feita a sondagem para saber o que é que eles já sabem sobre contos de fadas e se já leram, né? Quais são os gostos. Projetar ainda o cartaz do filme Cinderela, explorar essa imagem, né? Explorar o que já se sabe sobre o conto. Ou seja, é aquele primeiro momento da construção da oralidade. O que é que o aluno já sabe, né? O termo Cinderela, né, colocado já traz muita coisa e projetando lá o que é que vem à mente e em seguida ela projetou a capa ela pensa em projetar, né, porque é uma sequência, claro, não sei se foi colocado em prática, né, mas assim, o próximo passo ainda nessa aula seria colocar a capa do livro A Princesa Sabichona e perguntar se eles reconhecem ela como princesa, porque é uma imagem que é diferente, né? A Cinderela a gente já tem aquela imagem, né? É, é, da princesa doce, meiga, muito bem vestida, porque sempre nos cartazes ela tá com aquele vestido impecável, né? Aquela coisa bem idealizada mesmo, enquanto que a princesa Sabichona aparece numa moto, né, com roupas que não são consideradas não é que não são consideradas femininas, mas não são consideradas tão femininas quanto um vestido de festa, né? Enfim, então é uma outra ideia. Então, esse primeiro momento é para fazer essa sondagem e a partir dessas 2 imagens os alunos poderem discutir oralmente, né, como eles veem essas imagens. Então, é trabalhado o texto aí, a linguagem não verbal, né, essas imagens. Ainda nessa aula, no segundo momento, na segunda aula, digamos assim, na sequência didática, né, a autora discorre sobre a importância de você aguçar a percepção dos alunos em relação a essa posição que é assumida por Cinderela. Pensar em questões como submissão, né? Como essa submissão feminina é vista em diferentes contextos, falar sobre o contexto da obra Cinderela, trazer para a atualidade, fazer uma explanação, né, sobre também o gênero textual cartaz, porque está trabalhando com o cartaz, né, com essa capa. Então, também trabalhar esses suportes. E pedir nesse primeiro momento, nessas 2 aulas, já uma primeira escrita, uma primeira atividade de escrita, né? Então, como atividade, pedir para que os alunos possam organizar no caderno o que eles acham, o que eles pensam sobre uma mulher, o que uma mulher deve fazer, como deve se comportar para merecer o título de princesa. E essa atividade ela não precisa ser feita em sala, ela pode ser uma atividade extra classe, como nós podemos também fazer. Podemos pensar numa atividade em sala, em uma atividade extra classe, ou podemos pensar em fazer todos os passos da sequência em sala de aula e deixar a atividade para, né, ser feita extra classe. No módulo 2, gente, no primeiro momento ela retoma a aula anterior porque tem que estar tudo sempre muito conectado, né? Então, vem a leitura do conto, A Princesa Sabichona, vem a análise das características da história, né? Observando as ilustrações, todos os elementos que são realmente importantes para trazer a essência da obra. E aí vem a questão de destacar nos alunos a importância de perceber a autonomia que a princesa Sabichona tem, né?
e vai se opor a Cinderela. E é bem interessante, porque o título já é A Princesa Sabichona. Então, essa ideia da sabedoria, essa ideia de ser mais racional, de pensar, né, que se afasta um pouco desse mundo mais emotivo da Cinderela, que está ali procurando. Não, ela não está procurando, né, mas que encontra aquele príncipe e tal. É, o próprio título já traz, né, essa visão, né, de que é uma mulher que vai se conduzir mais pela questão da sabedoria. E, obviamente, tem muita coisa aí incluída, né? Mas, assim, como não é o nosso objetivo entrar nessa discussão, só mostrar como foi feito. Então, depois de perceber essa autonomia da princesa sabichona, né? Mostrar algumas demarcações que em muitos momentos vão mostrar a igualdade de gênero, né? Dentro das cenas. Por exemplo, o rei e a rainha eles estão sentados no mesmo trono, né? Que são elementos desse texto, que vale a leitura, né? Vale fazer a leitura posteriormente. Mostrar que, ao contrário da história anterior, a Sabichona não quer nem se casar, né? Ela é feliz sozinha. E aí, contextualizar de uma forma breve o gênero conto de fadas. Agora, perceba, não é o objetivo dessa sequência trabalhar profundamente os gêneros textuais, nem mesmo o gênero textual que é objeto, né, da produção final. A temática é bem explorada, mas os gêneros são explorados de uma forma mais. Eu não quero dizer que é algo superficial, porque a palavra não é essa. Na verdade, não é que seja superficial, mas de uma forma mais rápida, porque realmente não é o objetivo. O objetivo é dar aos alunos elementos para que eles possam produzir esse texto no final, né? Elementos temáticos, dados, discussões nesse sentido. E aí, nessa aula, também nós temos uma segunda escrita, que é, de acordo com a autora, né? Ela vai orientá-los para fazerem um quadro comparativo das características físicas, comportamentais e emocionais das duas personagens dos contos, né? Cinderela e a Sabichona. No segundo momento foi projetada uma música, né? A Que Saudade de Amélia. Não sei se vocês conhecem, eu conheço bem, eu ouvi muito minha infância toda. E é bem propícia para esse momento, né? Para esse momento que ela escolheu. Não para o nosso, porque no nosso essa visão da mulher, né, na autoria feminina. E aí ela busca fazer os alunos refletir sobre os traços do machismo na música, né, e desconstruir também essa ideia da mulher submissa através desse texto. Então, um momento também de, de uma conversa, de uma oralidade que é feita a partir da música. No módulo 3, nós temos a entrega do texto Mulher, Gritos que Fizeram, de Marta Góes. E aí, depois da entrega desse texto, né, é pedido uma leitura silenciosa, individual e silenciosa. Depois, os alunos, é sugerido que os alunos formem duplas, né? E inicia-se a discussão sobre essa questão da luta feminina e tudo mais. Também, após essa reflexão, a dupla é sugerido, né, para que a dupla possa fazer uma análise oral entre o texto analisado e os funks que falam sobre a mulher, certo? Então, ela vai fazer ponto com outro gênero textual, que é o funk, um outro texto. E aí vem a entrega do texto 2, no segundo momento ainda nessa aula. Observe que já foi feita essa contextualização anteriormente, né? E aí a ideia é ver se o aluno tem esse conhecimento. Obviamente, se não tiver, eles vão entregar o texto, né? Funk transforma mulheres em meros objetos, diz sexóloga. E aí esse texto impresso, que é um texto que vai fazer uma análise de como a mulher é representada nas letras de funk, né? Do gênero funk. E aí, na mesma folha, né, seria impresso o texto 3, que é o funk, a música intitulada Deixa a Cachorra Passar, do Bonde do Tigrão. E aí, gente, depois da entrega desses textos, né, os alunos deverão ler
E aí ela vai fazer, a ideia é perguntar qual a visão que os alunos têm, né? E aí, claro, vai depender da visão inicial para poder comparar, para poder reforçar. Então, mais uma vez, o foco na temática, né? É, e terminando com é, o pedido, né, de uma redação sobre os conhecimentos adquiridos na aula. Né? Fazer também uma intervenção sobre o assunto, dando sinais de como favorecer a equidade de gênero. E essa é uma atividade que também é extra classe. Então, já nesse módulo, a gente tem a mesma temática, claro, né? Amarrando o que já foi visto, a mesma discussão e uma atividade escrita que também é feita extra classe. E aí, chegando ao módulo 4, né? Passa por um quarto módulo. Veja que aqui nós temos mais um módulo, né? Também de 2 aulas, vem a proposta de redação. Então, 4 textos são entregues, né? Equidade de gênero nas empresas. Entenda a importância e veja as principais ações para implementar. E aí entrega esse texto impresso, assim como os demais, né? Para fazer a leitura silenciosa. A Revolta da Mulher Objeto, que é um texto publicitário. A leitura literária, uma desconstrução dos estereótipos femininos através dos contos. E o texto de uma música intitulada Mulher, Sexo Frágil. E aí, 4 textos para que nessa aula o aluno possa produzir. Por que ela entrega esses textos? Porque ela tenta fazer algo parecido com a redação do Enem. A ideia é fazer com que depois de todas essas discussões, o aluno possa, enfim, produzir esse texto. Né? Mas observem, não foi trabalhado nada do gênero porque já se subtende, né? Ela já imagina na produção dessa sequência que essa etapa já tenha sido concluída, já tenha sido realizada. Então, assim, a ideia foi chegar aqui nessa última aula, nesse último encontro, com alunos com uma bagagem sobre a temática para poder fazer esse seu texto, certo? E aí veio a proposta, né, de redação. E aqui nós temos o texto, né, o enunciado dessa proposta, que diz o seguinte: de acordo com os conhecimentos adquiridos durante sua formação e levando em conta seu conhecimento de mundo e os textos motivadores, que são esses 4 que eu já falei, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o recorte temático, uma desconstrução dos estereótipos femininos através do tempo. Apresente proposta de intervenção social que respeite os direitos e igualdade de gênero, selecione, organize e relacione de maneira coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, essa é a parte final, a etapa final do gênero, e eu trago como um exemplo, né, concreto de proposta principalmente partindo de temática e não de um gênero específico, embora o objetivo seja produzir o gênero redação do vestibular, né? Porque, na verdade, não existe gênero dissertativo argumentativo. Esse é um gênero textual que é específico, né, para os exames de seleção, Enem e outros exames, mas na sociedade a gente sabe que não existe, não circula, não, enfim, é algo específico para isso, né? Então não tem gênero dissertativo argumentativo. Dissertação e argumentação são tipologias textuais que podem estar dentro de textos que caminham na nossa sociedade, né? E está, né, dentro de vários gêneros. E aí, gente, a partir daqui, perceber que nós podemos modificar essa sequência didática, seja reduzi-la, seja ampliá-la, como foi feito aqui, e podemos partir da ideia de trabalhar um gênero exaustivamente, mas podemos também fazer uma sequência pensando, os alunos já conhecem esse gênero, então eu vou trabalhar a temática. Posso pensar na produção de um texto dentro da sala de aula? Posso pensar na produção de textos, né, que sejam feitos de forma, né, extra classe? Posso pensar
nas atividades escritas como leitura, compreensão, interpretação de texto, com o meu objetivo, enfim, entre outras possibilidades. E é isso. E a gente encerra então, né, esse papo hoje sobre sequência didática e nos encontramos em outras videoaulas para tratarmos de outros temas. Por hoje é só.